I'm fine, and you, brother? I will talk in Portuguese now, okay? Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O inimigo são os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Explicando a parábola do joio, né? A explicação da parábola do joio. Se nós pegarmos o capítulo 13 de São Mateus, Jesus conta várias parábolas: a do semeador, a do joio, a do grão de mostarda, o fermento. Depois ele vai contar do tesouro, a pérola, a rede. Ele vai ensinar em Nazaré. Então é um capítulo muito interessante para a gente aprender. E o que ele quer dizer hoje para nós, né? O que esse evangelho quer dizer hoje para nós? O que é o joio? O que Jesus quis dizer naquela parábola, quando ele contou que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Então, e cresceu o joio no meio, e quando chegou o tempo certo, o joio foi arrancado, ele foi separado e foi jogado na fornalha, ele foi jogado para ser queimado. O que Jesus quis dizer nessa parábola do joio, né? Primeiro, né, os apóstolos, eles pediram para Jesus ensinar, explicar melhor novamente a parábola que ele tinha contado do joio, né? Todos os sentidos. Os discípulos, os apóstolos, eles queriam entender de verdade no mundo espiritual como que funciona a questão da parábola do joio. Então Jesus despediu a multidão, mandou a multidão embora e voltou para casa, e eles perguntaram para Jesus, né? Pediram: explica-nos melhor a parábola do joio, né? Porque eles queriam ver além, né? Eles queriam entender aquilo que Jesus via mesmo, aquilo que Jesus sabia. Então Jesus explica detalhe por detalhe o que é a parábola do joio. Jesus coloca ponto por ponto, explica cada significado de cada palavra do que é a parábola do joio. Então, eu fiz uma reflexão ontem à noite explicando um pouquinho mais o que é o joio, né?
o joio ele é muito parecido com o trigo no começo do cultivo. Porém, quando ele atinge o tamanho normal, o tamanho de crescido dele, ele não muda mais, né? Ele fica do jeito que ele é, né? Verde, ele é verde, cheio de bola, enrugado, e às vezes o joio, ele se torna, essas bolas elas se tornam pesadas e pendem para um lado, enquanto o trigo ele passa por uma transformação. O trigo ele passa por uma transformação de cor. O trigo ele aponta sempre para o alto, os ramos do trigo são bonitos, então é totalmente diferente o processo de amadurecimento do trigo com o joio. Até hoje a ciência não consegue explicar o porquê que existe o joio, né? Qual que é o valor, qual que é a utilidade do joio no meio da plantação de trigo. Então, conseguem notar qual que é a diferença do joio para o trigo? Não é que no começo da plantação, do cultivo, você tira o joio naquela hora. Não, ele tem um momento certo para cortar. Porque até uma certa hora, o joio ele é muito parecido com o trigo. Se você não tomar cuidado, você arranca os dois e você acaba perdendo a parte muito importante da sua plantação, que é o trigo. Então, até o joio tem um momento certo de ser tirado da plantação. E assim acontece nas nossas vidas, né? Assim acontece nos nossos trabalhos, nas nossas casas. Muitas vezes nós somos joio, muitas vezes nós somos trigo, principalmente na sociedade, né? O Evangelho de Jesus, ele é autodidata. Ele é algo que nós devemos sempre tomar como um propósito para as nossas vidas. O Evangelho ele tem um propósito, que é a mudança da vida que nós devemos fazer, que é a mudança que eu tenho que fazer na minha vida, né? Então, esse Evangelho de hoje, com a explicação da parábola do joio, quando os apóstolos pedem para Jesus explicar melhor, ele nos convida a uma mudança de vida. Ele nos chama a sermos trigo, a plantarmos coisas boas nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nas nossas rodas de amigos. Muitas vezes nós vemos que existe muito joio perto de nós, né? Existem muitas pessoas que querem fazer, que querem se desenvolver, que querem isso, que querem aquilo, porém a meta dessa pessoa não é a mesma que a nossa, que conhece a palavra de Deus, né? Ou se você não conhece, eu convido você a cada dia mais se debruçar sobre a palavra de Deus, a ler o Evangelho do dia, né? A ler a leitura do dia e trazer isso para você, trazer isso para dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, na sua roda de amigos, né? Então, o Evangelho, ele nos convida a uma mudança de vida. E esse Evangelho nos convida. Quando Jesus explica ponto por ponto o que é a parábola do joio, é para nós tomarmos consciência de que nós devemos deixar o Senhor semear a boa semente no mundo, e nós devemos ajudar Jesus a cada dia mais a semear o Evangelho no meio da sociedade, para que cresça cada dia mais coisas boas, que aconteça cada dia mais coisas do céu, coisas que indiquem para as pessoas que o caminho correto, o caminho que eu devo seguir, o caminho que nós devemos seguir é o caminho rumo ao céu. Então, esse Evangelho é para nossa conversão, é para nossa mudança de vida, né? É para que nós possamos entender que existem consequências para tudo aquilo que nós fazemos. Existem dois caminhos, o caminho rumo ao céu e o caminho rumo ao inferno. Se eu não me arrepender, se eu não ter uma mudança de vida logo a tempo de eu me encontrar com esse céu, com esse lugar, com essa morada preparada por Deus
para cada um de nós por herança, eu ser herdeiro do inferno. E ali vai haver o quê? O Senhor é claro, Jesus é claro, né? Jesus é tão claro que é surpreendente a forma como os discípulos pedem para ele explicar de novo a parábola. É claro que os discípulos queriam ver no mundo espiritual, eles queriam entender como que acontece no mundo espiritual toda essa questão que Jesus falava na parábola do joio. Mas, senão nós seremos herdeiros do inferno. E eu não quero ser herdeiro de algo aonde Jesus não vai estar. Eu não quero ser herdeiro de algo aonde vai acontecer choro e ranger de dentes. É momento para mim viver como eleito do reino do céu. É momento para que eu possa entender que eu devo ser o trigo nessa terra, que eu devo plantar coisas boas, que eu devo cultivar a palavra de Deus no meio do povo, no meio da minha casa, no meio da minha família. É o momento de eu olhar para o meu passado e começar uma mudança de vida simples, uma mudança de atitude, uma mudança que vai me fazer chegar a alcançar o céu um dia, porque é no céu que eu quero morar, é no céu que eu quero viver, é no céu que eu quero estar um dia. Só que eu não quero estar sozinho, eu quero estar com todos os meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero estar com todas as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu tenho uma simples amizade. E com quem eu não tenho também, eu quero que todas as pessoas alcancem, que todas as pessoas entendam, né? E o Dr. Ítalo Marcilli fala sempre, né? O momento mais importante das nossas vidas é o agora e o na hora da nossa morte. Então eu te convido agora a mudar de vida, agora a aceitar o Evangelho de nosso Senhor Jesus como sinal de salvação para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Aceitar Jesus como o Senhor da sua história. Aceitar o Senhor como Ele sendo o Salvador de toda a sua vida. O céu é logo ali. A vida é muito rápida. A partir do momento em que eu entendo que o céu é logo ali e que a minha passagem nesse mundo ela é muito rápida, eu tenho que entender que a cada dia mais eu tenho que ser de Deus, que eu tenho que buscar viver o Evangelho, que eu não posso ser uma falsidade, que eu não posso ser um hipócrita, que eu não posso ser qualquer tipo de pessoa que tem no mundo, que vem até Jesus, conquista o que tem que conquistar, ganha o que tem que ganhar e vai embora. Eu tenho que ser uma pessoa de verdade, eu tenho que ser uma pessoa que traga outras pessoas para conhecer esse Jesus maravilhoso que um dia me resgatou, que um dia mudou a minha vida e que continua mudando a minha vida. A explicação desse evangelho da parábola do joio nos faz pensar que nós não somos eternos, que o tempo em que nós vivemos nesse mundo, nessa terra, é muito curto se comparado ao tempo em que, se alcançarmos os céus, nós viveremos com Deus, com Jesus, com a Santíssima Virgem Maria. Que nós possamos pensar cada dia mais no agora, como que a minha vida está sendo, como que eu tenho me relacionado, como que eu tenho vivido. Porque o agora e a hora da nossa morte são os momentos mais importantes das nossas vidas. E como diz Dom Henrique Soares,
que Deus o tenha nos céus em um lugar muito especial. Se eu busquei Jesus a todo instante da minha vida, mesmo que seja o último suspiro de ar, de vida do meu nariz, se ali mesmo eu busquei o Senhor, é momento de nos jogarmos nos braços dele, é momento de nos encontrarmos com ele. Não deixe para a última hora para se encontrar com Jesus. Se encontre agora. Esse é o momento, esse é o tempo. Deus te abençoe.